Duas funções bem interessantes que saíram na última atualização das planilhas do Google. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje vamos aprender mais duas novas funções que saíram na última atualização para as planilhas do Google. As funções que nós vamos abordar nesta videoaula é a função toRow e toCall, que elas vão fazer aqui dentro de uma base de dados, de uma matriz que eu tenha dentro das planilhas do Google, transformar esta matriz em uma única linha ou em uma única coluna, sendo a toRow e a toCall. Vamos abordar essas duas funções aqui dentro das planilhas e vou te mostrar mais sobre essa sintaxe. Anteriormente, nós tínhamos somente a flatten para fazer esse tipo de função dentro da nossa planilha, onde ela consolidava todos os dados em uma única coluna. Eu já tenho uma videoaula sobre a função flatten aqui no canal, onde nós fizemos uma dinâmica para procurar dados repetidos e trazer somente um valor ali para dentro. Aqui vamos aprender mais sobre essa sintaxe, tanto da função toRow e como a função toCall, que ela vai transformar toda essa matriz em uma única linha ou em uma única coluna. Primeiro vamos aplicar a função toRow aqui na nossa base. Eu tenho uma base de dados aqui pequena com alguns nomes e vamos trabalhar em cima disso para você entender mais sobre a sintaxe dessa função. Então vamos aplicar aqui embaixo, na coluna A, na linha 5, a função toRow. Eu coloco aqui igual toRow, posso apertar Tab, veja que aparece sintaxe, lembrando, caso não apareça a sintaxe, é só clicar aqui no ponto de interrogação que vai te mostrar. Eu preciso aqui a matriz ou intervalo onde eu vou trabalhar, veja que ele tem aqui como opcional ignorar, verificar por coluna. Se eu abrir sua sintaxe, clicando aqui em expandir detalhes, ele vai mostrar do que se trata. Então eu tenho a matriz, aqui se é ignorar. Descendo aqui embaixo em ignorar, o controle para ignorar espaços em brancos e erros. O valor 0 que é padrão, caso eu não aplique, só coloque o intervalo, ele vai deixar 0 como padrão, que ele mantém todos os dados da minha matriz, da minha base de dados. Se eu colocar 1, ele vai ignorar apenas espaços em brancos. 2, ele vai ignorar apenas erros. E 3, ele ignora espaços em brancos e erros. Então seria interessante aqui nós colocarmos dentro da sua sintaxe, caso essa seja a dinâmica que você vai aplicar dentro da sua planilha, tirando os espaços em brancos e caso tenha algum erro lá resultante talvez de alguma função, nós poderemos colocar 3 para ignorar tanto espaços em brancos como os erros. E também temos aqui verificar por coluna, que também é opcional, é um valor booleano. Eu posso colocar verdadeiro ou falso, também posso colocar 0 ou 1 aqui para pegar por linha ou pegar por coluna. Eu vou te explicar mais ao decorrer aqui da videoaula. Então a matriz ou intervalo que eu preciso, no primeiro critério da sua sintaxe, é todo o intervalo que eu quero, toda a base de dados. Eu posso selecionar aqui toda a minha base de dados. Caso eu apenas selecione a base de dados e aperte Enter, veja que ele vai trazer aqui todos os meus dados em uma única linha. Então isso aqui vai ser a toRow, vai consolidar toda a minha base de dados em apenas uma linha. Mas digamos que eu tenho o resultado de uma função aqui dentro que resulte num erro, ou eu tenho um espaço em branco aqui no meio. Veja que ele também vai deixar esse espaço em branco. Aqui ele retornou um espaço em branco que eu tenho aqui em cima. Então ele vai pegar lá de cima e vai jogar aqui para baixo. Então seria interessante, neste caso, nós colocarmos em sua sintaxe o número 3 para ignorar tanto espaços em brancos, como caso tenha um erro aqui dentro da minha base de dados, ele não traga este erro. Vou dar um Ctrl Z, tenho um espaço em branco aqui, vou entrar dentro da sintaxe e aqui ele pergunta se é ignorar. Vou colocar ponto e vírgula 3 e dou um Enter. Veja que ele já retirou o espaço em branco que eu tinha aqui em cima. E o último critério da sua sintaxe, ele verifica por coluna. Então eu posso verificar por coluna, ele vai puxar toda a coluna A aqui na vertical, posteriormente ele vai pegar toda a coluna B aqui na vertical.
Então ele pega, né, essa coluna que está na vertical e vai transformar aqui na horizontal em uma única linha. Mas eu posso validar se eu quero ele pegue por coluna e transforme na linha, ou ele vai pegando na linha e vai transformando nessa única linha. Para entender melhor, veja aqui como está puxando. Neste caso, que eu não coloquei nada dentro da sintaxe, ele pegou o primeiro nome da coluna A e o primeiro nome da coluna B. Posteriormente, ele pulou para a coluna A novamente na linha 2. Então, pegou os dois primeiros nomes que eu tenho aqui em cima e colocou aqui embaixo. Posteriormente, ele pegou aqui os dois nomes, deixa eu colocar outro azul mais fraco, e jogou aqui. Mas como eu tenho espaço em branco e eu não quero que traga, ele puxou somente um nome, que seria nessa linha. Se eu colocar aqui, Guilherme, veja que ele vai jogar aqui para o lado. Então, assim que ele vai fazer, pegando em cada linha e transformando nessa única linha aqui, resultante da função. Mas se eu quiser pegar coluna por coluna, pegar a coluna A, transformar na linha. Coluna B, continuar aquela linha. Aí eu tenho que especificar dentro da minha sintaxe. Eu vou tirar aqui toda a formatação, voltar dentro da minha função, coloco ponto e vírgula, então verificar por coluna. 0, ele permanece igual, que é o falso aqui dentro, né? Vindo aqui na sintaxe, verifica se a matriz precisa coluna. Verdadeiro, verifica a matriz por coluna. Falso, que é o padrão, no caso se eu colocar 0, ele vai ficar falso. Ele verifica a matriz por linha, pegando em linha e jogando aqui para baixo. Então vamos colocar o número 1 aqui em cima e vou dar um Enter. Veja que agora ele pegou esta parte aqui, pegou esta coluna e jogou aqui para baixo. Pegou a primeira coluna e jogou. Terminou a coluna da minha matriz, ele foi para a segunda parte aqui da minha matriz, a segunda coluna, e jogou aqui consequentemente, né? Quando termina a primeira coluna, ele joga a próxima coluna aqui nessa única linha. Assim que funciona a função toRow. E também temos outra função, que é a função toCall. Eu vou voltar aqui para as definições normais. Então, assim, conseguimos aplicar a função toRow. A função toCall, ela lembra a função flatten, que nós tínhamos para consolidar toda uma matriz, toda uma base de dados em uma única coluna. Mas agora temos as duas funções que fazem especificamente isso, ou uma linha ou uma coluna. Igual, vou colocar aqui, toCall, ela tem a sua mesma sintaxe, matriz ou intervalo, que seria toda essa matriz aqui, toda essa base. Ponto e vírgula. Também tem o ignorar, que é a mesma sintaxe ali da toRow. Ignorar o controlo padrão ali, 0 vai ter todos os valores, 1, ignorar espaços em brancos, 2, apenas erro, e 3, espaço em branco e erro. E também verificar por coluna ou verificar por linha. Vou tirar aqui o ponto e vírgula, vou dar um Enter, veja que ele consolida já aqui embaixo. E da mesma forma que a toCall, que é a toRow, que já vimos, se eu tirar um valor aqui, veja que ele vai ficar em branco. Então, por isso eu posso especificar os outros critérios da sua sintaxe. Vou voltar aqui dentro da função, colocar um ponto e vírgula. Eu vou fechar a sua sintaxe e abrir novamente. Então, ignorar aqui, eu posso colocar sempre o número 3, que ele ignora espaços em brancos e erros. Vou colocar aqui o número 3 e dar um Enter. Ele vai permanecer da mesma forma que a toRow, pegando o primeiro valor da primeira coluna, o primeiro valor da segunda coluna, posteriormente o segundo valor da primeira coluna e o segundo valor da segunda coluna. Assim, montando aqui embaixo a minha base. E eu posso reverter isso também. Se eu colocar ponto e vírgula 0, ele permanece igual. Mas, se eu colocar o número 1, ele vai pegar a primeira coluna, alinhado aqui, e vai jogar aqui para baixo. Posteriormente, ele vai pegar a segunda coluna que eu tenho aqui em cima
e vai jogar aqui para baixo. Lembrando que como nós especificamos dentro da sua sintaxe para ele ignorar espaços em brancos, ele não vai aparecer aqui para mim. Caso eu altere, caso eu queira que apareça, eu posso deixar como 0 ou não colocar nada nesse critério da sintaxe. São duas funções bem interessantes que nós temos aqui para as planilhas do Google, que vai fazer exatamente esta funcionalidade aqui dentro. Pegar uma base de dados, transformar em uma única linha ou transformar em uma única coluna, como nós tínhamos com a função flatten, mas agora duas funções específicas para fazer exatamente isso, transformar em linha ou transformar em coluna. Lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!